pela palavra do Senhor. Como esse louvor mesmo disse, a palavra não falha. Senhor Jesus. Então a gente vê que o Senhor tem falado conosco por meio desse livro de Atos, né? E já vim mostrando ali em Cipó no domingo a questão das qualificações das pessoas que recebiam o Espírito, né? Que foram ganhos para o Senhor. Mas nós sabemos que nós não somos assim. Nós somos cheios de defeitos e muitas vezes ainda nós não somos tão exemplar como a Bíblia manda, mas somos no caminho certo. O que nós precisamos é nos manter no caminho, sendo perseverante, como Mateus 24 diz, aquele porém perseverar até o fim. Não é porque você errou ou deixou de errar que vai desistir. É com nossos erros que nós vamos acertar. O pior erro do homem é desistir do Senhor e achar que não tem mais jeito, né? Nós sabemos que para o Senhor não tem nada impossível. Aquilo que era impossível, né? O Senhor praticou. Senhor Jesus, quando Ele disse: Pai, se possível, né? Passe de mim esse cálice. Se possível. Era possível? Era, mas não foi. Senhor Jesus, era possível o Senhor passar aquele cálice, mas o Senhor não passou. Disse: todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Então na igreja, nosso dia a dia não é como nós queremos. Muitas vezes a gente quer algo e tudo acontece diferente. E às vezes nos aborrece, causa assim até desânimo. E a gente acha que não vai sustentar e chega até ponto de pensamento negativo em nossa mente: vou desistir. Mas o Senhor é aquele que realmente nos carrega até o fim. Amém. E ainda Ele nos amou até o fim. Senhor Jesus. Amém. Se o nosso Senhor fosse como o apóstolo Pedro, nós não estaríamos mais aqui. Esse livro, capítulo 10 de Atos. Sim. Senhor Jesus. Amém. Nós podemos ver isso, né? Mas eu vou começar do versículo 19. Atos 10, 19. Tem aqui. Tem aqui. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém. Atos 10, 19, Senhor Jesus. Amém. Diz assim: enquanto meditava Pedro, acerca da visão, disse-lhe o Espírito, Senhor Jesus, disse-lhe o Espírito: estão aí, Senhor Jesus, 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Senhor Jesus. Amém. Aí o versículo 20 diz: levanta-te, pois, desce e vai. Senhor Jesus. Precisamos descer e ir. Senhor Jesus. Amém. Sem duvidar nada. Aí o versículo 20: descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui, Senhor Jesus, me entendes? Sou eu a quem buscais e a quem viestes. Então disseram, Senhor Jesus, centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tem de bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruídos por um santo anjo para chamar-te à sua casa, Senhor Jesus, e ouvir as tuas palavras. Então Pedro foi chamado para ministrar, Senhor Jesus, na casa de Cornélio, Senhor Jesus. Diz que quando Pedro foi chamado para ministrar uma palavra na casa de Cornélio, Cornélio saiu, mandou convidar os vizinhos, os amigos, todo mundo, de todos os lugares, como dizer, de todos os costumes, E Pedro não era desse tipo que se juntava com gente de outras nações. Pedro só gostava de pregar para os judeus, Os gentios, que somos nós, ele não gostava de pregar, porque nós era considerado para ele como coisas comuns e imundas, animais, Senhor Jesus. Mas Pedro foi chamado à casa de Cornélio, e aqui diz que o anjo, os 2 homens disseram: vai, não duvide da palavra, você precisa ir e falar o que o Espírito permite que você fale. E ele ali obedeceu, Senhor Jesus, as palavras, e foi até a casa de Cornélio.
Senhor Jesus. Amém. Diz assim, Pedro vai com eles. Pedro, pois, enviado, né, entrar, Senhor Jesus, convidados a entrar, hospedou Senhor Jesus. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, e tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, né? Senhor Jesus, ele reuniu amigos e parentes íntimos, parentes e amigos íntimos. O versículo 25 diz assim: aconteceu que, indo Pedro, Senhor Jesus, ao entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos seus pés, o adorou. Ó Senhor Jesus. Amém. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, Senhor Jesus, que eu também sou homem, né? Então aqui é um exemplo para nós, né? Nunca devemos nos prostrar diante de homem algum. Quando o Senhor ali em Mateus 23, ele mostrando ali a situação dos homens, né? A cadeira de Moisés, estão ali assentados os escribas e fariseus. Eles amam, né, os banquetes, os primeiros lugares na sinagoga, gostam de fazer oração longa para ser visto pelos homens, né? Mas na casa de Deus, no templo, eles não querem nem um dedo mexer, e gostam de ser chamados de mestre, né? Gostam de obediência. Os homens precisam estar se curvando a eles. Senhor Jesus, aqui Pedro deu um bom exemplo. Senhor Jesus. Mas na primeira o enviado do Senhor, que é o versículo 9, voltando, Senhor Jesus, que diz assim: no dia seguinte, indo eles, né, de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar, e estando ali com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu os céus abertos, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Aí pela segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus lhe purificou, não considere comum e imunda. E sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Senhor Jesus. Então Pedro sabia que aqui era o Senhor que estava falando, mas mesmo assim ele não obedeceu. Senhor Jesus. Mas aqui no versículo 20 ele obedeceu. Quando o anjo, os homens falaram, né? Vai estar aí 2 homens, você precisa ouvir, levantar, descer e seguir. E aí aqui ele já obedeceu. Senhor Jesus. Mas aqui puxando para nós, quantas vezes nós somos assim? Religioso, né? Senhor Jesus. Se religioso não quer andar com a pessoa porque não congrega conosco, ou conversar com ela porque não congrega. Isso aqui não tem nenhuma diferença. Pedro não quis comer as coisas que Deus mandou porque ele era muito religioso. Senhor Jesus, ele achava que ele era mais puro, né, do que nós, no caso, porque esses objetos tudo representavam o povo gentil. Senhor Jesus. Mas aí, graças a Deus, que o Senhor enviou o apóstolo Paulo para vir até nós, né, com esse evangelho da vida, e ter também nos alcançado. Então, por meio desse evangelho, hoje nós podemos estar desfrutando. Senhor Jesus. E a gente pode ver esse convívio, né, ali no retiro, em Cipó, onde tinha as pessoas que estavam misturadas, né, um só povo, um só Deus. Senhor Jesus. Os irmãos que congregam em Alcimar, e tinha os irmãos da Assembleia, tinha aquele moreno mora em Feira de Santana, né, da Assembleia de Deus, e eles estavam ali,
e ele pôde desfrutar da palavra, da mesma porção da palavra, e até mesmo achar interessante algo que ele não percebia. E ali ele, conversando comigo, disse algo que eu não percebia e hoje eu percebi, que não importa a sua idade, se você está ou não em Cristo. Se você está em Cristo é novo, e se está fora de Cristo é velho. Uma criança dessa, se não estiver na presença de Deus, ela se torna uma pessoa velha. Em Adão você tem 6.000 anos, mesmo que nasça hoje. Se não nasceu em Cristo, você é velho. Mas se você está em Cristo, se você tem 100 anos, você é novo. É até mais novo do que a criança que nasceu hoje. Senhor Jesus. Então a importância de nós hoje estarmos desfrutando da palavra e buscando entender cada porção que o Senhor tem reservado para nós. E ele ali diz assim: quando eu chegar e me der a oportunidade, é isso que eu vou estar desfrutando dessa palavra, para os irmãos poderem ver que se eles não estiverem fixados em Cristo, os seus olhos, seu coração, eles vão cair nessa situação de velhice. E isso serve para cada um de nós. A palavra, ela vem para nós para nos renovar. Mas se nós não estivermos desfrutando da sua palavra, no seu entendimento, não é para usar o entendimento de outro. Cada um precisa entender com o seu entendimento. Senhor Jesus. Amém. O Espírito é o mesmo, Senhor Jesus. Mas cada um de nós temos um entendimento. E Deus leva a cada um de nós buscar a entender com o nosso próprio entendimento. Senhor Jesus. E praticar por meio do Espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos ver aqui Isaías, Isaías 40. Senhor Jesus. O versículo 25. Eu posso estar desfrutando da palavra e Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Pode ler, pegou. 40, 25. Nós vamos ler até chegar ao 31. A quem, pois, lhe fareis semelhante, para que ele seja semelhante, diz o Santo. 26. Ó Senhor Jesus. Levantai ao alto os olhos e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ó Senhor Jesus. Porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, Senhor Jesus, 28. Não ouviste? Sim. Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Não pode haver. Senhor Jesus, faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas assim, o versículo 30, os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Senhor Jesus. Mas os jovens, Senhor Jesus, os jovens, aleluia, Senhor Jesus. Hoje precisamos confiar naquilo que realmente criou todas as coisas, As estrelas, são bilhões e bilhões de estrelas, O Senhor conhece cada uma delas pelo nome, chama pelo nome e nenhuma falha. Senhor Jesus. Isso precisa realmente estar dentro do nosso coração, de Senhor, nós precisamos também todos os dias ser contados, e não faltar nenhum. Deus está contando cada um de nós, Ele conta conosco. Senhor Jesus, quando o irmão mostrou aqui no versículo 25, a quem pois, me comparareis? As pessoas compararam o próprio Senhor Jesus, com João Batista, Jeremias. As pessoas têm o costume de comparar a Deus com qualquer coisa. Senhor Jesus, mas aqui os que confiam no Senhor se renovam. Nós sabemos quem o Senhor é, como Ele realmente fez, o que Ele fez para nos alcançar. Então o Senhor, Ele é inigualável e também é incomparável, Verdade. Senhor Jesus, Amém. Ele é aquele que criou todas as coisas.
Aí ele mostra: levantai ao alto os olhos e veja, né? Quem criou essas coisas? Senhor Jesus. Precisamos andar na terra com os olhos nos céus e ver o que o Senhor tem feito, né? Pedro, ele não conseguiria ver as coisas da forma que Deus tinha mandado ele fazer. Mas uma vez que ele parou para ouvir, e ele ouviu aí não mais voz de homens, né? Mas voz do Espírito, Senhor Jesus. Aí ele pôde praticar o que o Espírito Santo tinha mandado ele praticar. É isso que nós precisamos no nosso dia a dia, na nossa humildade, né? Senhor Jesus, buscar esse mesmo entendimento que houve aqui já em Pedro, né? Senhor Jesus, assim, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Senhor Jesus, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pois por que razão me mandaste chamar? E respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias. Senhor Jesus, versículo 29 que eu estou lendo, viu? Senhor Jesus, respondeu-lhe Cornélio, versículo de Pedro, Atos 10. Senhor Jesus, 29. E respondeu o Cornélio, né? Hoje faz 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de veste resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, Senhor Jesus, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Senhor Jesus, acha-se este hospedado em casa de Simão curtidor, à beira-mar. Se, portanto, sem demora, mandei chamar. Cornélio obedeceu, né? Senhor Jesus, sem demora, imediatamente, quando ele ouviu esses 2 homens vestidos com roupa resplandecente, né? Os anjos de Deus falando com ele, e sem demora ele mandou logo chamar. Senhor Jesus, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir tudo, Senhor Jesus, tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor, Senhor Jesus. Então, as pessoas ali precisavam ouvir uma palavra, né? E eu creio que eles já tinham ouvido falar dos feitos de Pedro, dos milagres, das pregações, da situação, são de fato palavras de Deus. Então esse povo aqui queria também alguma mudança. Então ouvir os 2 anjos, né, de Deus, imediatamente, sem vacilar, sem demora, ele mandou chamar Pedro. Nós sabemos, né, que Pedro era um homem também de oração. E Cornélio, como mostrou aqui, era reto, né? Dava um bom testemunho diante de Deus. Também era um homem de oração. Ele aqui também estava orando. Senhor Jesus. E na medida que você está orando, o Senhor pode revelar algo para você. Amém. Mas se nós não formos homens de oração, Deus não vai revelar nada. Vai ficar na mente. Tem um louvor que diz: a oração é ver a Cristo, o qual é senso é aquecido. Assim por Deus sou recebido para o desfrutar. Senhor Jesus. Então, todos nós precisamos ser pessoas de oração. Amém. Então, nesses dias, né, nós estamos marcando a comunhão de serviço, pela qual nós vamos estar marcando reunião para que os jovens possam também estar orando, as mulheres também possam também ter reunião de oração só com elas, né? E os homens também, nós no caso, os mais novos, né? Senhor Jesus, posso também estar tendo o seu momento de oração. Porque se a igreja toda estiver orando, pode ter certeza que o inferno cai por terra. O diabo não vai estar fazendo essas investidas que está fazendo. E nós não precisamos estar nas esquinas fazendo o que o povo faz, não. Nós precisamos simplesmente estar no Espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Tem os irmãos que têm um lugar específico para orar, mas nós temos o Espírito. Por isso, devo orar no meu Espírito. Senhor Jesus, nele eu faço o meu pedido. Amém. E assim por Deus eu sou recebido. Senhor Jesus. Então o que nós precisamos hoje assim como Pedro, também como Cornélio, ser pessoas de oração. Pedro, por estar orando,
o Senhor enviou ele a Jope, né? Para estar a Cesareia, para estar ali pregando a palavra para que as pessoas se convertam ali. Cornélio, por estar orando, o anjo também falou com Cornélio para ele chamar Pedro, né? Senhor Jesus. E nós não fomos diferentes. Hoje eu e minha esposa nós estamos aqui porque houve oração. Foram 14 dias de jejum e oração na minha casa e a gente veio para aqui. Por que estamos estacionados, né? O Senhor talvez queira nos enviar para mais algum lugar, mas nós estamos aqui. O que precisamos agora é estar orando, né? Orar mais, Amém. Interceder mais, para que o Senhor revele mais algo a nós. Se nós não estivermos nesse fluir da oração, no Espírito, o Senhor não vai revelar muita coisa não, porque nós vamos estar agora só desfrutando, talvez até de algo que alguém está mandando, né? Senhor Jesus, eu acredito que Pedro aqui foi porque alguém também mandou, mas esse alguém que mandou Pedro foi o próprio Espírito. Senhor Jesus, e o que nós pensamos hoje é atentar para a voz do Espírito. Amém. Para a voz daquele que criou todas as coisas, Senhor Jesus, e chama cada uma delas pelo seu nome, que é o próprio Senhor. Senhor Jesus. Então aqui a gente vê Senhor Jesus. Diz assim, e ainda, no versículo 44, Senhor Jesus, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Dizia ainda, Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Senhor Jesus. Então, quando a palavra ela vem da boca do Senhor, o Espírito realmente ele cai, né, sobre todas as pessoas que também estão ouvindo. Mas assim, e os fiéis que era da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém, né, recusar a água para que não sejam batizados? Estes que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então Pedro, depois que ele fez a pregação, ele sentiu, né, que alguns ainda tinham alguma dúvida. Aí ele disse, pode alguém recusar a ser batizado, né? Senhor Jesus. Então uma pessoa que ouve a palavra do Senhor, que recebe ela no seu espírito, imediatamente o Espírito quer logo batizar. Senhor Jesus. Mas primeiro tem que ter água, porque nós estamos falando no retiro. Não pode haver batismo sem água. Eu fui batizado no Espírito Santo sem entrar pelas águas? Nossa, não tem como. Ou você é batizado nas águas ou não vai receber dom. O dom vem por meio do batismo. Você se batiza e recebe. Foi o que Pedro falou em Atos 2,37, né? Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Amém. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então quando o homem ele ouve a palavra, ele crê, imediatamente ele precisa ser batizado. Se ele não for batizado, ele não vai poder falar, como diz aqui, em outras línguas, né? Para outras nações, para outras pessoas. Senhor Jesus. Mas se for batizado nas águas, o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo vai levar ele a falar. O irmão que tem um dom, se ele chegar nos Estados Unidos e o Espírito quiser usar ele para ele falar na língua dele lá, ele vai falar. For para qualquer lugar, como o Pedro, né, falou ali, para a multidão, e todo mundo entendeu o que ele estava falando, porque ele estava falando na língua que o Espírito Santo concedeu a ele para falar. Senhor Jesus. Então é muito importante hoje a gente ouvir e também para pregar o Evangelho, mostrando às pessoas que é necessário, assim que você creu, é necessário receber o batismo para receber os dons do Espírito Santo. Senhor Jesus. A irmã Claudinha na Serradinha estava muitas vezes, tinha algumas dúvidas, porque alguém semeava as dúvidas. A irmã disse que ela tinha sido batizada com o Espírito Santo. Como é que foi batizada com o Espírito Santo se não foi batizada pelas águas? O próprio Jesus deu exemplo, né? O próprio Jesus ele nem necessitava, porque ele já era filho de Deus, ele era o próprio Deus. Ele nem precisava ser batizado, mas para dar exemplo, ele foi batizado nas águas e o Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre ele
mostrando como deve ser. Senhor Jesus. Então, quando nós cremos no Senhor, nós fomos batizados e recebemos esse dom. Então, esse dom motivou Pedro. Só que, mesmo assim, ele ainda tinha a religião dentro dele. Ele não queria se relacionar com o povo gentios, né? O povo gentios era considerado para ele comum e imundo. Senhor Jesus. Mas graças a Deus que Deus não desistiu de nós por causa disso. Ele continuou com o olhar fitado em cima de cada nós, olhar de misericórdia, nos levando realmente a olhar para a cruz, né, e ver o amor do Senhor. Senhor Jesus. Então nós só temos é que agradecer pelo amor do Senhor. Eu peguei uma passagem aqui em Provérbios capítulo 30, versículo 5. Vamos ler? Amém? O versículo 5. Deixa eu parar. 30. Amém. Senhor Jesus, versículo 5 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Senhor Jesus, nada acrescenta às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Senhor Jesus, nada acrescente nas palavras do Senhor. Senhor Jesus, se fizermos isso, vamos ser encontrados mentirosos. Mas assim, Deus, Senhor Jesus, duas coisas te peço. Isso aqui foi o Agu, né? Agu falando que ele queria duas coisas, pedindo a Deus, né? Duas coisas te peço: não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade, a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para que não suceda que, estando eu farto, te negue, Senhor Jesus, e diga quem é o Senhor, ou quem empobrecido venha a furtar, Senhor, ou ir profanar o nome de Deus. Senhor Jesus, não calunie o servo diante de seu Senhor, para que, Senhor Jesus, aquele te não amaldiçoe e fique culpado. Senhor Jesus, isso é o que deve arder em nosso coração a cada dia, dizer: Senhor, não queremos estar buscando grandezas, né? Riquezas, porque essas coisas podem nos afastar do Senhor. Mas se tivermos de fato aquilo que é necessário para viver, certamente vamos permanecer no Senhor. Senhor Jesus. Mas ele também disse: também não me deixe cair em situação negativa, para que eu não venha ter que pegar nada de ninguém, né? Senhor Jesus, eu preciso continuar tendo uma vida reta diante do Senhor, e para isso, Senhor, me dê realmente o necessário. Aí Mateus 6 diz que devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, e o seu reino, a sua justiça, né? Porque as demais coisas não serão acrescentadas. Porque o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Senhor Jesus, então graças a Deus, porque o Senhor tem mantido cada um de nós Amém. Na sua posição, né? Cada um de nós com a sua capacidade. Deus conhece cada um, o coração da igreja, dos irmãos, e esse mesmo sentimento deve permanecer, olhando para cada palavra e ficar sendo sensível ao Espírito. E isso vai acontecer quando todos nós temos o mesmo sentimento. Senhor, eu preciso estar orando mais, eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso ter uma vida de entrega e me entregar mais. Aquele que já se entregue mais. Aquele que faz para o Senhor, faça mais, né? Senhor Jesus, está andando 2 passos, dê 4, né? Dessa maneira, realmente nós vamos apressar a vinda do Senhor, e as pessoas vão ser encorajadas através disso. Mas se dermos um passo para frente e 2 para trás, em vez de você encorajar alguém, vai estar desencorajando. Então, se vocês permanecem firmes, você encoraja. Mas se não permanecer firme, vamos tanto desencorajar nós mesmos, como aqueles que estão ao nosso derredor. Senhor Jesus. Então aqui a gente vê que Cornélio chamou Pedro por ver a posição de Pedro, né? Pedro tinha um lugar de oração, tinha uma postura, né, de homem de Deus, e ali o Espírito pôde chamar ele por causa disso. Mas se ele fosse um Pedro relaxado do começo, né, que a gente viu, que gostava de se antecipar, quem ia chamar ele? Aquele já tem sido trabalhado. Senhor Jesus. E aí chamaram ele porque viram que ele realmente tinha uma palavra, um testemunho, né?
e não tinha aquela exaltação, eu que fiz, né? Quando alguém diz assim, você curou aquele... Não foi nós, né? Imediatamente ele disse, foi Deus, o Deus da glória, né? Então o nosso Deus é quem faz todas as coisas, mas ele precisa de nós. Sim, infelizmente a gente diz assim, Deus ele é Deus, sem o homem ele é Deus, né? O homem sem Deus não é nada. Deus ele precisa de cada um de nós. Sem nós também o Evangelho não tem como... Ele não vai mais descer para pregar o Evangelho. Então ele precisa de cada um de nós. Então que o Senhor nos abençoe. Amém. E nos conduza sempre nesse espírito, né? Desfrutando do Senhor, junto com os irmãos. Senhor Jesus, então que a graça do Senhor seja mais abundante em nós. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. O pastor Ivan trouxe aqui